Dando continuidade, a gente avança agora na seção 11.1, onde a gente vai falar da conservação do momento angular. Bom, até agora nós estudamos aí duas leis de conservação que são de extrema importância na física. A lei de conservação de energia e a lei de conservação do momento linear. Agora, então, nessa seção, a gente apresenta uma terceira lei que é tão importante quanto as outras duas, que envolve a conservação do momento angular, que nem a gente já definiu aí o momento angular nas aulas passadas. Então, partimos aqui do resultado que a gente já conhece, né, que é a segunda lei de Newton para rotações. Então, o que nós temos é que o torque resultante de um sistema ele é igual à variação do momento angular em função do tempo. Então, a taxa de variação do momento angular é igual ao torque resultante, conforme a gente já viu aí nas aulas passadas, que é conhecido como segunda lei de Newton para rotações. Dado a segunda lei de Newton para rotações, é fácil de notar que, se nenhum torque, então, resultante agir sobre o sistema, tá certo? Nenhum torque externo, né? Porque isso aqui, esses torques resultantes externos, os internos, eles, como a gente já viu, né? Eles têm os seus pares, um a um, né? As forças internas, pela terceira lei de Newton, ação e reação, elas têm os seus pares que apontam no sentido contrário e acabam se cancelando. Então, se não existir nenhum torque externo agindo sobre o sistema, o que a gente tem então é que esse torque resultante é igual a zero, o que implica que a taxa de variação do momento angular também é igual a zero. Ou seja, se a taxa de variação em função do tempo é igual a zero, isso me dá que o momento angular, então, ele é constante. Ou seja, ele se conserva no tempo. O momento angular inicial é igual ao momento angular final. Isso é conhecido como lei de conservação do momento angular, tá certo? Então, obviamente que aqui nós estamos falando de sistemas isolados, tá certo? Onde não existe então um torque resultante externo atuando sobre ele. Isso quer dizer, né, de forma explícita aqui, que o momento de inércia vezes a velocidade angular inicial é igual ao momento de inércia. O momento de inércia também pode variar, né? Então, o momento de inércia inicial vezes a velocidade angular inicial é igual ao momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Aqui vamos escrever na forma vetorial. Então, em palavras, só para a gente enfatizar, se o torque externo resultante que age sobre o sistema é nulo, o momento angular L aí do sistema permanece constante, sejam quais forem as mudanças que ocorrem dentro do sistema. Vale frisar também que se o torque resultante é nulo aí ao longo de um eixo, o momento angular se conserva nessa componente. Ou seja, imagine que o torque resultante na direção x é igual a zero. Então, o momento angular na direção x se conserva, mesmo que o torque resultante em y e z seja diferente de zero. Isso porque a equação de conservação do momento angular é uma equação vetorial, tá certo? Então, a gente tem, aí, como a gente já sabe, três equações, uma para cada componente, de forma que, dependendo dos torques externos que agem sobre o sistema, então, o momento angular ele pode ser conservado em uma ou duas direções, né? Obviamente que não em todos, se existir aí um torque externo atuando sobre o sistema. Então, como eu disse, se o torque, por exemplo, resultante em x é igual a zero, então o momento angular se conserva na direção x. Se na direção y e x o torque resultante é igual a zero, então o momento angular vai se conservar nessas duas direções, em x e em y, tá certo? Isso visto, então, o caráter vetorial do torque e do momento angular. Vale a pena aqui a gente enfatizar e mostrar alguns exemplos a fim da gente entender a conservação do momento angular. Então, vou mostrar duas figuras aí, só para exemplificar rapidamente. Então, imaginemos essa situação. Nós temos uma pessoa sentada aqui numa cadeira que roda em torno de um certo eixo aqui, e ela está carregando aqui dois pesos com os braços abertos, tá certo? Então essa pessoa ela tem um momento de inércia inicial
tem uma velocidade angular inicial, dado então um certo impulso que foi dado inicialmente. O que acontece se a pessoa fechar os braços? Então, a partir do momento que ela fecha os braços, como agora a massa está mais próxima do eixo de rotação, tá certo? Então, o momento de inércia final aqui vai variar, tá certo? Então, o momento de inércia diminui. Como o momento de inércia diminui, para que o momento angular se conserve, tá certo? Necessariamente, a velocidade angular final tem que aumentar, tá certo? Então, ele começa a rodar em torno do eixo aqui com uma velocidade angular maior. Isso porque, pela conservação do momento angular, velocidade angular vezes momento de inércia inicial é igual a velocidade angular vezes o momento de inércia final. Se eu, por acaso, diminuo essa grandeza aqui, necessariamente, quer dizer, diminuo do inicial para o final, ela diminui, então necessariamente eu tenho que aumentar a velocidade angular, de forma que essa grandeza aqui, que é o momento angular, ele se conserve. Tá certo? Então isso acontece, pode fazer experimento na sua casa, toma só cuidado para não derrapar a cadeira aqui, porque isso pode, dependendo dos pesos que você colocar aqui na mão, pode ser que a velocidade aumente razoavelmente, tá certo? E aí você pode até cair da cadeira. Um outro exemplo é o exemplo do salto, né? Então, tanto o salto acrobático quanto o salto ornamental. Então, vamos ver a figura aqui. Então, um exemplo do salto ornamental. O que acontece? O nadador, o que o saltador aqui, né, a pessoa que pratica o esporte, faz para aumentar a velocidade com que ela rode aqui em torno de um certo eixo? Ela então encolhe as pernas, né, se encolhe totalmente, de forma que o momento de inércia aqui, ó, nessa condição inicial aqui e nessa condição final aqui, são diferentes, tá certo? Então, o momento de inércia aqui ele é menor do que esse momento de inércia aqui, porque as massas estão mais concentradas, né, estão próximas do eixo de rotação. Isso faz com que ele aumente a velocidade, então, com que ele rode. Se ele quiser diminuir essa velocidade, ele começa a abrir o corpo. Então, quando ele começa a abrir, o momento de inércia começa a aumentar, e isso faz com que a velocidade angular então comece a diminuir, de tal maneira que ele consiga controlar então essa velocidade de rotação. Então isso também a gente vê, basta assistir os Jogos Olímpicos aí que você vai se atentar que isso de fato acontece, visto a conservação do momento angular. Vale frisar também, só para finalizar, que as aplicações da conservação do momento angular elas vão além dos limites da mecânica newtoniana, tá certo? Então, tanto na mecânica clássica, na mecânica newtoniana, quanto na mecânica quântica e mesmo na relatividade, o momento angular aí, ela se conserva, tá certo? Então, a conservação do momento angular ela é válida, é uma conservação que acontece tanto nos limites relativísticos, quanto também nos limites das partículas subatômicas, né, onde regem então as leis da mecânica quântica. Ok? Muito bem.